maioria dos brasileiros, é o sincericídio do Datafolha, que eu falei aqui na abertura da live. O que é esse sincericídio? Essa notícia aqui, o Datafolha de quando foi isso daqui? Ah, pesquisa Datafolha mostra que 59% dos brasileiros não souberam que o Senado rejeitou a indicação de Jorge Messias ao STF, que resultou numa derrota histórica do governo Lula. Entre os 41% que tiveram ter tomado conhecimento do caso, 19% afirmaram estar bem informados. Só que depois, veja bem, o levantamento também perguntou sobre o impacto político da rejeição. Entre os entrevistados que souberam do episódio, 53% disseram que a derrota deixou o governo mais fraco, Souberam porque o entrevistador falou. Então, não sei se vocês estão entendendo isso que eu estou falando de sincericídio. As pessoas estão lidando com o seu cotidiano, o seu dia a dia, preocupados se o Neymar ia ou não ser convocado. Preocupado com os seus afazeres, com o seu dia a dia, a sobrevivência, os boletos para pagar, as contas, o dinheiro no banco, as dívidas e tudo mais. Que está nem aí. Quer dizer, a derrota que o governo teve no Senado e a tratorada daquela semana repercutiu. Sim, repercutiu no meio político, jornalístico, mas o povão está nem aí. Eu me lembro que já pesquisas naquela época, trackings, institutos de pesquisa, não, já dando assim o Flávio Bolsonaro já superando o Lula, mas ainda em empate técnico. Mas a própria Datafolha admite que ninguém estava nem aí. E, claro, aí a pessoa vai falar, não, realmente vai ter repercussão para o governo Lula, repercussão negativa. A maioria falou que sim, claro, porque souberam pelo entrevistador, olha, o candidato do Lula foi rejeitado pelo Senado. Você acha que vai ter repercussão política? É claro que o cara vai falar que vai. Aí é que está a questão do feedback, da pauta da grande mídia. Então não tem, é uma questão, na verdade, vou falar de novo aqui, o Paul Azasfeld, esse livro aqui com Elio Katz, que é bem o início da chamada sociologia empírica norte-americana, personal influence, influência pessoal. Tá? O Paul Azasfeld, que era matemático e sociólogo, tá? Ele cria a chamada teoria dos dois níveis, two-step flow, que suas pesquisas empíricas demonstraram, rompendo com as pesquisas hipodérmicas, que afinal, aliás, os institutos de pesquisas estão fundamentados nessa concepção hipodérmica da sociedade. As mídias como seringas hipodérmicas que injetam seu conteúdo na sociedade e produzem efeitos imediatos, rápidos. Ele falou que não é bem assim, porque, na verdade, há um two-step flow. A informação, o conteúdo sai da mídia, é absorvido primeiro pelos líderes de opinião, que ele até colocou nas pesquisas da época, 9 em cada 10 não estão nem aí para os conteúdos da mídia, apenas 1 em cada 10 realmente está sintonizado, lê editorial, está preocupado com as notícias, participa dos debates, acompanha os debates. Esse é o líder de opinião, que surge espontaneamente. É um síndico de prédio, é um professor, então ele vira um líder de opinião com seus alunos e assim por diante. Surge espontaneamente, não confundir com formador de opinião. Esse é o líder de opinião. Então ele repassa a informação que ele pegou pela primeira vez, mastigada, sintetizada, com seu viés, claro, repassa para sua rede. Então, daí a conclusão que o Paul Azasfeld chega, tá?
as duas conclusões, que pelas campanhas presidenciais dos Estados Unidos, a descoberta, o papel desempenhado dos líderes de opinião, de grupos e comunidades. E segundo, que a mídia tem que levar em consideração que, além das técnicas persuasivas, o fator da influência pessoal é muito mais forte. Em última instância, é o fluxo social, são as relações interpessoais que sancionam ou não os conteúdos propagados pela mídia. Isso foi na década de 50, pesquisas da Universidade de Colômbia, começada nos estudos radiofônicos na Universidade de Princeton. Depois ele foi para Colômbia, em Nova York, que deu até o Adorno participou, principalmente dos estudos de recepção radiofônica. Por um curto período, o Theodor Adorno participou, já que o Paul Lazarsfeld era vienense, era austríaco, né? Então, os dois estavam na mesma vibe. Mas o Adorno é empírico demais isso daqui, tem muito número, muita matemática, esse mandou. Voltou para Frankfurt, né? E ele ficou lá, né? O Paul Lazarsfeld, que também era sociólogo e matemático, né? Tese de doutorado dele, uma loucura, foi cálculos, revendo os cálculos de Einstein da relatividade da órbita de Mercúrio, uma coisa maluca, totalmente absurda. E o cara, o sociólogo da Universidade de Colômbia, puta, essa foi a tese de doutorado dele, meu. E depois, com esses estudos financiados por qual mesmo? Foi assim, foi o Instituto, qual mesmo? Foi deixa eu ver. Sim. Agora não sei, eu esqueci. Fundação Ford, acho que foi, essas aí bem assim, envolvendo o soft power norte-americano, né? Acho que foi da Fundação Ford, negócio assim. Deixa eu ver, deixa eu confirmar aqui. Agora. Não, Fundação Ford não, Fundação Rockefeller. Fundação Rockefeller, essa é da década de 50. Fundação Rockefeller. Então, bem assim, as pesquisas que interessavam a inteligência norte-americana, esse efeito das mídias sobre a sociedade, foi financiado pela Fundação Rockefeller, na Universidade de Colômbia. Tá? E ficou comprovado isso. Então, isso que o Datafolha coloca, esses números, é um sincericídio. Quer dizer, inviabiliza suas próprias pesquisas, ou melhor, não é que inviabiliza, confirma que o efeito das pesquisas, dos institutos, é confirmar o feedback. É simples feedback da pauta da mídia hegemônica. Apenas isso. Essa é a função. Olha, e de